Olá! Hoje nós estamos entrando na nossa terceira dica para colocar o mundo interior em ordem. São muitos os fatores que desestruturam o nosso mundo interior. E hoje nós vamos falar sobre sufoco versus sob controle. Um dos fatores que mais desorganiza o nosso mundo interior e nos traz sufoco e que transforma até mesmo a nossa vida em um caos é a nossa vida financeira. A nossa vida financeira, ela realmente nos atrapalha. Se nós não tivermos uma estrutura adequada com o dinheiro, nós acabamos entrando em sufoco financeiro. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia mundial e nós aqui do Brasil estamos vendo uma guerra entre o econômico e o financeiro. Se torna até um problema político também. Porque com certeza dinheiro e vida financeira é muito importante na vida do ser humano. Eu creio que todos nós aqui já passamos por sufocos financeiros. Eu, nesses meus 38 anos de casado, eu tenho alguns momentos de sufoco financeiro. Mas de todos eles nós tiramos uma lição e temos nos preparado para não vivermos sufocados como nós já vivemos. Então, para nós declararmos que verdadeiramente nós somos livres, vivemos em liberdade, nós precisamos aprender a administrar a nossa vida financeira. Uma coisa interessante na nossa vida é que nós precisamos em um determinado momento da nossa vida nos reconciliarmos com Deus. Porque nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, mas precisamos um dia tomar uma decisão, nos reconciliarmos com Deus, espiritualmente falando. E desde essa decisão, nós passamos a ter comunhão com Deus. E a outra coisa que nós precisamos fazer é uma reconciliação financeira. Nós precisamos. Essa reconciliação financeira é onde o poder de Deus destrói o poder do dinheiro sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente diz, eu ando com Deus, eu tenho Deus, mas na verdade o poder do dinheiro está sendo mais forte nas nossas vidas. Nós vamos ver isso já já. Então pense, se o que opera na sua vida mais forte é o poder de Deus ou é o poder do dinheiro? O poder do dinheiro na nossa vida, ele nos desestabiliza. Ele tira a paz interior. Ele tira a ordem do nosso interior. E eu quero falar hoje sobre 5 crenças para uma reconciliação financeira na nossa vida. 5 crenças onde nós vamos nos reconciliar com a nossa vida financeira da forma correta e certa. E você observa essas 5 crenças na sua vida. Primeira delas, veja se você tem isso mesmo. Se você crê que tudo que você tem e que tudo que você faz veio de Deus. Se todos os teus talentos, todas as tuas habilidades, todas as oportunidades que você tem, você dá glória a Deus. Você reconhece a mão de Deus sobre a sua vida. Ou você de vez em quando tem um pontinho e diz, não, mas se não fosse eu, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse... Sim, nós temos a nossa parte de agir. Mas quem está à frente sempre é Deus. Então, vamos nos avaliar. Será que tudo que eu tenho passou pela mão e o consentimento de Deus na minha vida? Segunda crença, vivermos com alegria que a atual provisão que nós temos na nossa vida, nós somos gratos. Viver com alegria por esta provisão. Viver com gratidão, com o que eu tenho hoje. Ser grato pela provisão que nós temos hoje. Como hoje vem a provisão. Não importa o quanto, não importa a forma, mas
ser grato, ter felicidade. A felicidade, ela não está ligada à quantidade de dinheiro que nós temos. O Instituto Gallup, em 2012, ele fez uma pesquisa sobre a escala da felicidade com algumas nações. E olha o que eles descobriram. Os Estados Unidos, ele está em 33º lugar na posição da escala da felicidade. E a Guatemala, que é um país muito mais pobre que os Estados Unidos, sem as oportunidades que o povo americano tem, ele está na 7ª posição da escala da felicidade. O índice de desenvolvimento humano da Guatemala é baixíssimo. Não preciso nem falar isso para vocês, perto dos Estados Unidos. Mas a felicidade do povo da Guatemala é muito maior que a felicidade do povo dos Estados Unidos. Então nós podemos ver aqui que felicidade, ela não está atrelada à quantia de dinheiro que nós temos. Não está atrelada ao nosso patrimônio, não está atrelada à quantidade de dinheiro que nós temos disponível. Mas a nossa responsabilidade é fazer os ajustes da nossa vida financeira para que nós possamos viver dentro da provisão que Deus dá para cada um de nós. E que nós, com as nossas ações também, conseguimos ter como provisão. Então nós precisamos desfrutar dessa reconciliação financeira. O que é reconciliação financeira? É vivermos gratos e felizes com o que nós temos hoje, com a provisão que nós temos hoje. Quando nós vivemos assim em gratidão, nós preparamos as nossas gerações para viverem gratos dentro da provisão que nós temos hoje. É claro que nós podemos ter sonhos para crescer e para avançar, mas nós temos que viver dentro daquela provisão, sem endividamento, sem desejo de ter coisas que a nossa provisão não permite, sem comprarmos além daquilo que hoje nós podemos e vivermos felizes com a provisão. A terceira crença que nós precisamos observar como que está é entregarmos a Deus os primeiros 10% daquilo que Deus nos entrega, daquilo que nós recebemos como provisão de Deus. Entregar 10% para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. E nós entregamos esses 10% aonde? Na casa do Senhor, o lugar onde nós somos alimentados espiritualmente. Essa é a terceira crença que nós precisamos ter ajustadas na nossa reconciliação financeira. A quarta crença é separar da nossa renda uma porção para as nossas emergências, para as nossas oportunidades para contribuir e para a nossa aposentadoria. Eu sei que quando nós somos mais novos, até chegar perto dos 50, nós nem nos preocupamos com a aposentadoria. Isso parece coisa tão longe, ou com a garantia do nosso futuro. Mas quando nós vamos chegando nos 50 e passando essa faixa etária, nós vamos ver o quanto é importante esse fundo. É muito importante pensarmos no futuro e termos o nosso fundo. Isso é tão sério que José do Egito, quando ele deu aquela visão para Faraó, Deus deu a visão que viriam 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. E ali José administrou com a sabedoria de Deus, e isso para nós é fantástico. Ele administrou com a sabedoria de Deus para quê? Para que ele fez o Egito armazenar? Porque viriam 7 dias de fome. Então o Egito armazenou alimento para o povo hebreu nos anos de fartura. Isso nós temos que colocar na nossa vida. Sempre, todo mês, todo ano,
tirar aquela reserva que é estratégica e que é guardada. Eu pergunto a você, qual a reserva que você guardou para um tempo de emergência agora quando chegou a pandemia? Sabe por que muitos estão com o mundo interior em desordem? Porque não fizeram isso no tempo da fartura, no tempo do trabalho. Sempre nós podemos tirar alguma coisa para reservar para o tempo da escassez. Aqueles que fizeram isso, agora podem passar 60, 90 dias. Vou dizer em totalmente paz, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas pode saber que para o seu alimento do dia a dia tem provisão. Essa é a nossa reconciliação financeira. Quando nós ouvimos os conselhos do Senhor na palavra para reservar, para tempos de escassez, para oportunidades de contribuição, para oportunidades de investimento e para a nossa aposentadoria, quando as nossas forças vão terminar, quando o nosso vigor não será mais o mesmo e nós não precisaremos ser peso para os nossos filhos, porque muitos às vezes estão confiados nos filhos, mas os filhos também terão sua vida. Então nós precisamos ter uma reconciliação financeira. E por último, viver cada um dos nossos dias voltados para o céu, voltados para os sussurros de Deus relacionado aos nossos recursos. Saber onde investir, saber o que fazer. Nós não vamos ter uma vida em ordem no nosso mundo interior e uma vida simplificada se nós não cuidarmos dessas 5 dicas que eu estou dando para nossa reconciliação financeira. Eu pergunto para você, hoje, em tempo de pandemia, que nós estamos vivendo na pele, como que está a sua reconciliação financeira? Eu desejo do mais profundo do meu coração que você possa refletir no que você está vivendo, refletir nessa mensagem e organizar o seu mundo interior com relação às suas finanças e saindo do sufoco e vivendo sob controle. Eu te abençoo nesta manhã.